Som. E amém, meus amados. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir uma palavra que vai impactar os nossos corações. Um abraço aqui aos nossos irmãos no Facebook ao vivo e logo mais no YouTube, tá bom? Estamos aqui fazendo um teste de áudio. Caso dê um probleminha, nós vamos tentar estar corrigindo o mais rápido possível. Meus amados, olhe essa palavra. Olhe o tema desta palavra, porque eu tenho certeza que cadeias serão quebradas nesta manhã na tua mente e no teu entendimento. E o tema da mensagem é o livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio do homem ou a lei da imputação. Livre-arbítrio e a lei da imputação é o tema da mensagem. Irmão, o que é imputação? O que é algo que é imputado? Nos é imputado. É algo imposto, otorgado, atribuído, lhe concedido, mesmo sem o teu consentimento. Isso é uma lei da imputação. Ou uma lei da imputabilidade. Algo que nos foi imposto, nos foi dado. Ah, mas eu não queria, Senhor, mas Ele te deu. Ah, mas eu não paguei para isso, mas Ele quis te dar. Isso foi algo que te foi imputado. E a palavra de Deus, amado, ela tem revelações para os nossos corações que vai quebrar todo o preceito religioso, sabe? Tudo aquilo que nós tínhamos como verdades absolutas, que eu conquistei, que eu lutei, que eu paguei o preço, que eu alcancei. Meu amado, em Cristo não tem eu, é Cristo em nós, amém? Olha o que diz lá em Gênesis, volte aí, meu amado, Gênesis, capítulo 3, e o versículo é o 17, presta atenção nesta palavra, Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, ou seja, o Senhor disse a Adão, depois da queda, da desobediência, o Senhor chamou Adão e foi sentenciar Adão pela desobediência. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é o quê? A terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, por causa da desobediência de Adão, foi imputada na terra uma maldição. Mas quem pecou não foi Adão? Quem errou não foi Adão? E porque a terra recebeu a imputação, a culpa pelo pecado de Adão. Porque Deus não culpou exclusivamente ou unicamente Adão. Deus tinha que culpar toda a terra. Deus tinha que, digamos assim, condenar toda a terra. Por que Deus fez isso? E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. A terra recebeu uma sentença de maldição por causa do pecado cometido por uma pessoa. Foi imputada na terra uma sentença de maldição. Olha o que diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por quem? Por Adão. Adão pecou, Deus imputou o pecado sobre toda a terra. Ou seja, todos que nascessem depois de Adão, nasciam debaixo de um pecado, mesmo não tendo cometido. Mas houve uma imputação, uma culpa sobre todos aqueles que consequentemente iriam nascer por causa da desobediência de um homem. Aí Paulo vem explicando isto. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Aqui é morte espiritual.
A morte que nos separava de Deus, ou seja, o pecado original, o pecado adâmico que nos separou de Deus. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, quando nascia uma criança, aquela criança já nascia em pecado. Mas por quê? Porque foi-lhes imputado isto. A terra recebeu esta sentença. Nasceu depois de Adão, nasciam debaixo de pecado por causa da desobediência de um homem. Ou seja, quando as pessoas nasciam depois de Adão, elas não pecavam ou escolhiam pecar ou não pecar. Já havia uma sentença na sua vida de pecadores. Mesmo eles não tendo cometido o pecado, porque quem cometeu o pecado da desobediência foi Adão. Mas a terra foi culpada. A terra foi maldita por causa do pecado de Adão. Então Paulo diz que por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ah, não. É por isso que quando chegaram para Jesus com aquela mulher que foi pega na prática, no ato de adultério, segundo a lei, ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Chegaram para Jesus e disseram, olha, ela tem que ser apedrejada. Segundo a lei, ela tem que morrer agora. Jesus, conhecendo tudo, sendo Deus, Jesus disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas já havia, meus amados, uma consciência de pecado na vida deles. Porque eles já conheciam esta palavra, que por causa de Adão o pecado entrou no mundo. E por isso todos pecaram. Todos foram diretamente afetados, mesmo não tendo cometido. Então eles sabiam disso, tinham consciência disso, eles deixaram as suas pedras e foram embora. Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Tampouco eu. Vai e não peques mais. Coisa linda, né, mamãe? Então, meu amado, o pecado e a morte entrou por causa de Adão. E é por isso que todos pecaram. Vamos lá. Olha o que diz o versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Olha, até a lei estava o pecado no mundo. Porque quando não havia lei, não havia imputação do pecado. Se eu vou passando de carro ou de moto em um lugar que não tem sinalização, não tem por que alguém me punir porque eu passei em alta velocidade. Agora, se há uma sinalização lá que eu não devo passar acima de 80 por hora, eu vou ter que respeitar porque existe o quê? Uma lei. Foi imputada ali uma lei. Mas, enquanto não havia lei, olha lá, porque até a lei veio com Moisés. João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, o pecado já existia. Porque o pecado se originalizou no Éden, com a desobediência de Adão. Então por quê? Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não é levado em consideração, não é cobrado, o pecado não é imposto, não é atribuído, não havendo o quê? Não havia lei. Então o povo pecava deliberadamente. E não havia o quê? Uma punição. É por isso que Deus levanta Moisés e aplica a lei para os judeus. A lei não justifica ninguém. Os nossos irmãos que tentam guardar o sábado, pensando que está sendo justificado pela lei, que dão dízimos, entre aspas aqui, porque dízimo nunca foi dinheiro e não é para a igreja, era para os judeus. Aqueles irmãos que ficam se sacrificando fazendo jejum, que era oriundo da lei, mas Jesus fez. Jesus estava cumprindo a lei. Jesus estava no cumprimento da mesma. Então essas pessoas que tentam se justificar pelas obras da lei, buscar Deus no monte. A mulher disse, samaritana, nós buscamos no monte. Vocês dizem que é em Jerusalém. Apontava para o templo. Então ficava aquela coisa mística, aquele misticismo. Os samaritanos buscavam Deus nos montes. Os judeus buscavam o mesmo Deus, porém no templo. Jesus disse, o tempo vai chegar, e o tempo já chegou, o tempo é agora, ele estava ali cumprindo a lei, em que os verdadeiros, não são os falsos, os falsos adoram a Deus,
em um copo com água ungida. Os falsos adoram a Deus, nem teu aqui, em um envelope da prosperidade. Os falsos adoradores são filhos de Deus, têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Vão adorar a Deus em um monte, achando que Deus está lá. Os falsos adoradores estão nesta manhã buscando a Deus. Não, neste lugar não, esse lugar é muito simples, não tem nem ar-condicionado. Vão buscar Deus nas catedrais dos homens, nos templos luxuosos dos homens, porque eles acham que Deus está naquele lugar específico. E Jesus vem quebrando toda a religiosidade. Deus não está em templos feitos por mão de homens, e Deus também não está nos montes. Deus está nos corações dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então muitos tentam se justificar pelas obras da lei, não entendendo que o Nazareno estava cumprindo a lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, porque era isso que a lei fazia. A lei dava força ao pecado. A lei, ela apontava os erros. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não tinha lei, o pecado não era levado em consideração. Vamos lá. Paulo está fazendo um paralelo, porque Paulo viveu os dois lados da moeda. Paulo viveu o tempo da lei, onde ele tinha consciência que ele nasceu em pecado, e Paulo viveu o tempo da graça, ou seja, depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele entendeu que ele foi justificado em Jesus Cristo. Então ele vem dizendo, Romanos 5,14, no entanto, a morte reinou, desde Adão até quem? Já havia pecado e já havia morte, separação de Deus. Então a morte reinou, desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era o quê? Uma figura. Adão era uma sombra, porque na lei, está lá escrito em Hebreus capítulo 10, tudo na lei era sombra, porque todas as coisas apontavam para Cristo Jesus. Cristo é a imagem perfeita de todas as coisas. Entenda uma coisa, não existe evangelho em Moisés. Tem ministérios que só pregam a lei, irmão. É a campanha de Davi, não sei de que, de derrubar Golias. É a campanha de Jericó para dar 7 voltas em torno, não sei de que muro, porque não existe, o muro já caiu lá de Jericó. É a campanha do machado que caiu na água. É a campanha do azeite da mulher viúva. É a campanha de... Isso é lei e os profetas. Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João Batista. Se você recebe mandamento da lei, se você recebe ensinamento da lei, você não está em Cristo Jesus, decaiu da graça. Mas nós nesta manhã estamos anunciando Cristo, e este é aquele que ressuscitou dentre os mortos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Até Moisés aqui é até o ministério final da lei, que é Jesus de Nazaré cumprindo. Não é a pessoa de Moisés. Ou seja, Moisés recebeu a lei, mas a lei de Moisés valeu até o último véu, que foi Jesus Cristo. Jesus, Mateus 5,17, ele veio cumprir a lei. Não veio abrogar, ele não veio desfazer, ele veio cumprir. Ou seja, havia um contrato, e este contrato de pecado, de condenação, foi válido até Jesus. Quando chegou em Jesus, Colossenses 2,14, ele rasgou aquele contrato de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ele cumpriu aquele contrato. Ele acabou, ele rasgou com aquele contrato. Porque o fim da lei, Romanos 10,4, é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele faz jejum. De todo aquele que nele crê. Pega e receba essa palavra. Vamos lá. Romanos 7:8. Olha o que disse Paulo aos Romanos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado.
Ou seja, não havia lei. Então o pecado, ainda que existente, estava morto. Porque não havia uma imputação, uma cobrança. Então o pecado estava morto nas pessoas. Por isso que as pessoas estavam separadas de Deus. Porque o pecado estava morto. Olha lá. 9. E eu, dizendo Paulo, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Paulo está dizendo, eu, sem a lei, eu vivia sem culpa. Mas o mandamento veio por Moisés. Reviveu o pecado. E por causa da consciência do pecado, eu morri. Aí Paulo chega a dizer, numa expressão lá em Romanos capítulo 7, no versículo 15 a seguir, ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, a lei do pecado que estava nele. Aí ele diz, eu dou graças a Deus, porque Cristo Jesus, ele foi nosso substituto, e ele levou essa culpa, essa maldição que havia sobre nós, em nosso lugar. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Então, meu amado, a lei da imputação, é a primeira lei que nós vamos tratar nessa manhã, foi a imputação do pecado. Aqueles que nasceram, né, obviamente, antes da cruz, porque depois da cruz, os filhos de Deus já nasceram justificados. Depois da cruz, os filhos de Deus já nasceram sem condenação. Depois da cruz, os filhos de Deus já nasceram reconciliados com o Pai. Depois da cruz, Paulo disse em Colossenses 2,10 que os filhos de Deus já nasceram em espírito perfeitos. Mas antes da cruz, todos nasciam debaixo do pecado. Porque a lei do pecado foi imposta. E agora eu pergunto, cadê o livre-arbítrio do homem? Que é o tema da mensagem. O livre-arbítrio e a lei da imputação. O homem não decidiu pecar, irmão. Ele recebeu a imputação do pecado nele por causa do primeiro Adão. Adão pecou, todos nasciam debaixo de pecado. Ah, mas eu não pequei, não importa, nasci debaixo de pecado. Ah, mas eu não fiz, não importa, o pecado está entranhado em você por causa de Adão. Então, se o pecado foi imputado, se o pecado foi atribuído, mesmo as pessoas não tendo culpa, mas por causa de Adão, o pecado foi atribuído, o pecado foi concedido, ou seja, as pessoas foram, entre aspas, obrigadas a aceitar aquilo. A consciência de que eles nasceram em pecado, mesmo não tendo escolhido pecar. Isso vale muito a pena a gente pincelar, porque eu vou entrar agora no segundo tópico, que é a imputação do perdão e da reconciliação. Uma imputação. Foi nos otorgado, foi nos atribuído. Olha lá. Ainda tinha mais aí, né, irmão? Tinha o 9 e o 11 ainda, né? Tinha o 10 e o 11. Romanos ainda, a imputação do pecado. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Então foi isso que o pecado fez. O pecado matava, o pecado enganava, o pecado separava as pessoas de Deus. Foi o que disse o profeta Isaías lá no capítulo 59, 2. O pecado separava as pessoas de Deus, mesmo as pessoas não tendo escolhido pecar, mas foi imputado. Agora olha lá, a lei da imputação, a imputação do perdão e da reconciliação. Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha o que diz. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então Deus não me perdoou porque eu fiz o bem. Deus não me perdoou porque eu pedi perdão. Porque aí entra a questão do livre-arbítrio. Porque a tradição religiosa faz o famoso apelo na igreja. Apelo é bíblico? Claro que não. Existe apelo na Bíblia? Não. Porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que
Está escrito, eu creio no que está escrito. É um Deus que está escrito em Romanos 8, 29 e 30. Aos que dantes conheceu, também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então não escolhi. Foi Deus que me conheceu antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele me chamou no tempo dele. Porque tem filhos de Deus que pensam assim: irmão, eu era do diabo, eu era do capeta. Aí quando foi um dia eu fui na igreja, o pastor mandou eu aceitar Jesus. Aí eu levantei a mão. A partir daquele momento, eu passei a ser filho de Deus. Não é assim. Quem é filho de Deus é porque Jesus Cristo comprou e nos perdoou. Porque Deus nos perdoou em Cristo. Quando Jesus Cristo foi para o Calvário, lá no Calvário, ele já contemplava todos os seus filhos. Aqueles que já tinham morrido, aqueles que viviam no tempo contemporâneo ao Nazareno, e aqueles que iriam nascer como nós, e aqueles que vão nascer daqui a 100 anos ainda. Se são filhos de Deus, são no Espírito, porque Deus não é pai da carne. Está escrito aonde? Na Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus não é pai da carne, Deus é pai do nosso espírito. Quando Deus olha para você, Deus olha e vê o teu espírito, porque a carne é fraca, ela volta para o pó, mas o espírito que veio de Deus, voltará para Deus. Isso é uma palavra que liberta. Então, meus amados, nos foi imputado a lei do perdão e da reconciliação. Jesus não me perdoou porque eu cheguei: Jesus, me perdoe. Toda vez que você abrir a tua boca e disser, Senhor, me perdoa porque eu tenho medo de me perder e eu quero ser salvo, você está pisando no Espírito da graça de Deus. Você está profanando o sangue da aliança. Porque antes de você nascer, antes de você vir à terra, Deus já tinha em Cristo te perdoado. Porque essa palavra é para o Espírito, amém? Olha lá, Colossenses 2,13, a imputação do perdão e da reconciliação. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com quem? Com ele. Ele ali é Jesus. Perdoando alguns dos teus pecados, ou alguns das tuas ofensas. Todas as nossas ofensas. Jesus na cruz, ele não fez 50% para você fazer 50%. Jesus na cruz, ele fez 100% para você viver 100% de Deus. E quando vós estavas mortos, mortos por quê? Por causa do pecado de Adão. E quando vós estavas mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Então, meu amado, houve uma imputação do perdão na tua vida. Tem gente que diz assim: mas eu nunca pedi perdão a Deus por aquilo. Mas no Calvário, ele te perdoou. Agora, o fato dele ter te perdoado no Calvário, isto te dá direito de querer viver uma vida em desobediência só porque você hoje, com os olhos iluminados, entendeu que ele já te perdoou? Não! Por quê, irmão? Porque todo aquele que planta na carne, ele vai colher na vida. Não tem jeito, é outra lei imputada, a lei da sementeira. Plantou, colheu. Ah, mas eu plantei, mas eu não quero. Meu irmão, não adianta você plantar um caroço de milho e querer colher um abacate. Não adianta. Você vai colher exatamente o que você plantou. Amém? Então, quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Foi imputado uma lei de perdão nos filhos de Deus. Próximo. Mas, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Então, qual era o estado antes da cruz? Estado de pecadores. Aí o que foi que Deus fez? Ele deu prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, dizendo Paulo, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo não... O que a religião entende? Eu venho para uma igreja evangélica, e tem que ser a que eu acho que é a certa. Eu venho para a igreja evangélica, eu levanto a mão, aceito Jesus, peço perdão a Ele, eu confesso e Ele anula os meus pecados. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ué, se Paulo está falando isso, se Paulo tinha moral para falar isso, Paulo viveu os dois lados da moeda. Se Paulo está falando isso, que Deus deu prova do seu amor, morrendo, ou seja, Jesus morrendo por nós, quando eles ainda viviam em pecado, viviam na lei, como que eu vou chegar hoje no tempo da graça, onde Jesus Cristo já consumou uma obra redentora no Calvário, e eu vou dizer que eu é que vou diante de Deus pedir ao Senhor para me perdoar, pedir ao Senhor para cancelar o meu pecado, porque se eu não pedir, porque eu tenho um livre-arbítrio, irmão. Meu irmão, você tem livre-arbítrio para escolher uma cor de roupa, você tem livre-arbítrio para escolher a comida que você quiser, você tem livre-arbítrio para viajar, não viajar, comprar ou não comprar. Nesse sentido humano, na horizontal, você tem livre-arbítrio, irmão. Mas na vertical, no que tange a salvação eterna, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Próximo, 9. Logo, muito mais agora, dizendo Paulo, agora quando? Depois da cruz. Muito mais agora, tendo sido o quê? Pelo quê? Ah, tá vendo, irmão? Eu que não me justifique diante de Deus, não. Só quem te justificou diante de Deus foi o sangue de Cristo. Só quem te perdoou diante de Deus foi o sacrifício de Cristo. Não tem dízimo, não tem campanha, não tem projeto, não tem jejum, não tem oração forte de madrugada, não tem busca de Deus no monte, não tem nada que o homem venha fazer para que ele venha se sentir justificado diante de Deus, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, porque o justo viverá da fé. Da fé não no que eu faço, mas no que Cristo fez. Não é na fé na minha capacidade, foi na capacidade de Deus enviando Jesus Cristo no Calvário. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da quê? Da ira. Não tem nada com salvação eterna. Paulo sabia do que ele estava falando. Uma grande ira viria no ano 70 sobre o povo de Deus, sobre os judeus lá em Jerusalém. Então Paulo estava dizendo, nós seremos salvos desta ira aí. Por quê? Porque nós fomos justificados nele. Nós somos salvos da ira de Deus, porque a ira de Deus recaiu sobre os desobedientes. Os vasos da ira, os filhos da perdição, o joio, os bodes, a ira de Deus recaiu sobre eles. Todo aquele que crê não será condenado, mas quem não crê não é que será, já está condenado. E isso dizia Jesus lá no tempo da lei. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele, por Jesus, salvos da ira. 10. Porque se nós, sendo inimigos, porque era isso que o povo era. Quando eu digo povo, amado, é porque nós nascemos, temos que entender isso. Os irmãos que estão nos acompanhando aí. Porque nós não fazemos parte desse contexto. Paulo fala nós, dentro do contexto dele, falando para um povo que foi contemporâneo a ele, que viveu na geração dele. Aí então Paulo diz assim, porque se nós, mas não inclui hoje a igreja, porque nós nascemos depois da cruz. Então nós não somos inimigos de Deus, nós somos hoje amigos de Deus, porque foi isso que Jesus falou, eu não tenho mais chamado vocês de servo ou de escravo, tenho vos chamado de amigos.
Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você é salvo pela vida de quem? De Jesus, irmão. Só a salvação na tua vida por causa da vida de Jesus em você. Não existe salvação fora de Jesus. Mas eu sou profeta, eu declaro, não existe eu, não existe profeta. Agora é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas eu sou ungido, eu determino. Irmão, se eu orar para você ser abençoado, você é abençoado. Mas se eu te amaldiçoar, não pode. Não pode, porque já foi imputado uma lei de bênção na nossa vida. Vamos chegar lá, vamos chegar. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Próximo. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. O que é uma reconciliação? Alguém que estava separado e foi, digamos assim, ajuntado novamente. Foram reconciliados, estavam separados e foram reconciliados. Unidos. Nós estávamos antes da cruz. Nós, Paulo e o seu povo, nós somos da graça, nós somos já reconciliados. Aquele povo que viveu separado de Deus, inimigo de Deus, eles foram reconciliados. E nós já alcançamos a reconciliação. Você está longe de Deus. Aí, os arapucas estão assim, ó. Quem não sabe o que é arapuca é uma armadilha para pegar pássaro na roça. Os arapucas estão assim, ó. Porque eles preparam os seus arapucas e dizem assim, ó, você precisa vir se reconciliar com Deus. Aqui. Mas não foi aqui. A nossa reconciliação com o Pai foi no Calvário. Foi lá que Ele consumou uma eterna salvação, perdão e reconciliação. Amém? Olha lá. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da condenação. Esse é o ministério, amado. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. O ministério aqui, ó, é da reconciliação. É para você viver em paz com Deus, para você viver em obediência ao Senhor, para você viver no temor de Deus, porque Ele fez um sacrifício perfeito no nosso lugar. Porque se você está condenado ao juízo eterno, você vai para o inferno. O nosso ministério é de reconciliação. Esse é o ministério que nos foi imputado. Mas os falsos estão aí nesta manhã pregando ministério de condenação. Porque se não fizer o que eles determinam nas suas ditas igrejas, aí você não é aprovado de Deus. Porque Ele tem que te analisar. Bom, se o irmão Elcio me obedecer, eu aprovo. Mas nós não estamos aqui para receber a aprovação de homem. Nós estamos vivendo a aprovação de Deus. É a consciência de cada um. Quem eu sou, como eu me comporto, o que eu faço, a minha vida e Deus. Eu não tenho conta a prestar aos homens. Nós honramos, nós respeitamos. Mas toda honra e glória e temor seja dado sempre a Jesus Cristo. Porque existem filhos de Deus que têm muito mais medo dos líderes religiosos, muito mais temor dos homens do que de Jesus. Vive uma vida desgraçada, de pecado, em desobediência. Mas eu não quero que o meu pastor saiba. E Deus? Não importa para você? Então consciência diante de Deus. Porque no Evangelho do Espírito, o Evangelho da graça de Deus, é na nossa mente, é na nossa consciência, amém? E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, Ele reconciliou consigo mesmo. Ele não perguntou se você queria se reconciliar ou não. Imagine um casal que se separam. A mulher chega para o
esposo ou esposo para a mulher. Vamos nos unir novamente? A gente se separou aí, mas vamos nos unir novamente? Os dois conversam e se juntam. Mas Jesus não veio perguntar se a gente queria ou não. É uma lei de imputação. Ele, Jesus Cristo, olha lá, e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, o mundo, não lhes imputando os seus pecados. O mundo de Gênesis, a terra, Gênesis 3,17, que recebeu a imputação de maldição por causa do pecado de Adão, em Cristo, esse mundo, ele é o quê? Perdoado, porque ele não recebe a imputação dos pecados. Ou seja, aqueles que foram separados lá por causa da queda de Adão, em Jesus, eles não recebem a condenação e eles são o quê? Reconciliados. Separados no primeiro Adão e reconciliados no segundo Adão, que era a figura daquele, ou seja, era aquele que havia de vir. Amém? E pôs em nós, olha lá, parte B, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esta é a palavra que está em nós, a palavra da reconciliação. Vamos lá. Terceira imputação. A terceira imputação é a imputação da salvação. Vamos lá? Atos, capítulo 13, versículo 48. Olha que interessante isso. Foi nos imputado, irmão. Foi nos atribuído a salvação. Isso é motivo de você dar glória a Deus, porque se dependesse de você, se dependesse de nós estávamos era perdidos. Foi nos imputado, atribuído a salvação. Foi nos otorgado. Olha lá. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram o mundo inteiro. E creram aquele que levantaram a mão e aceitaram Jesus, irmão. E creram todos quantos estavam o quê? Ordenados. Tem outra tradução que é a que eu mais gosto, que diz assim, destinados. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí o povo diz, só pega essa frase e diz, está vendo, irmão? Quem levantar a mão e aceitar Jesus é salvo, porque ele deu Jesus para o mundo. Epa, vamos continuar o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E quem é que vai crer? Os que foram ordenados, predestinados, chamados, reconciliados, justificados e glorificados. Só esses que vão crer. Não é todo mundo que vai crer não, irmão. Só vai crer quem Deus ordenou para a vida eterna, porque isso é uma imputação da salvação. Eu não escolho ser salvo. Vamos parar com essa bobagem. Não, você decide ou ir para o céu ou ir para o inferno. Não, meu irmão, eu não decido nada. Eu creio, porque também isso me foi imputado. Tudo é Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ai, irmão, eu não creio nesta palavra, então pega a sua Bíblia e rasga, porque eu estou pregando Bíblia. Eu não quero aqui pregar sabedoria humana. Eu quero pregar a cruz, a palavra revelada. Olha lá, tem mais? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,13, olha que nos foi imputado, olha lá, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde domingo passado. Desde o princípio, para o quê? No princípio, criação, eu estava lá, a minha carne? Não, eu não era nem nascido. É por isso que Paulo, sabiamente, ele diz, Deus nos elegeu, nos escolheu, antes da fundação do mundo, ou criação do cosmos, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. Amém?
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé aonde? Fé da verdade. Santificação não é porque eu como ou deixo de comer. Não é porque eu guardo dias ou deixo de guardar. Não é porque eu venho mais na igreja ou deixo de vir. Ai, irmão, mas você falando isso, você corre risco de eu não vir mais aqui congregar. Problema. É você e Deus, nós somos livres. Porque você não é santo porque você está aqui. Nós vivemos em santidade, eu acredito, até que me prove o contrário, a não ser que você não compreenda dessa forma, eu acredito que este lugar, ou seja, as nossas reuniões, é um lugar propício para alimentar nossa santidade. Porque ao invés de você estar no mundo, ao invés de você estar na sua casa agora, assistindo qualquer, seja lá o que for, ou estar em qualquer outro lugar, eu acredito que um lugar como esse, onde você senta para ouvir uma palavra que não é minha, a palavra do Pai, eu acredito que isso promove em nós um temor, uma santificação, uma alegria do Espírito que ninguém nos rouba. Mas não é obrigado, e não é porque você está aqui que você é santo ou deixa de ser. Tu és santo porque foi santificado pelo Espírito. E fé da verdade. Agora, bem verdade está difícil. Desculpa o trocadilho aí. Bem verdade está difícil encontrar verdade por aí. Não é porque eu estou aqui com o microfone, não. Bem verdade está difícil encontrar verdade por aí. E vocês sabem muito bem disso. Nós sabemos muito bem disso. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Isso foi imputado. Você é salvo porque Deus quis te salvar. Quem pensa que aceita a salvação ou deixa de aceitar, está redondamente enganado, irmão. Olha lá. Tito, capítulo 3, versículo 4, olha lá. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, olha aí. Não é pelas obras de justiça que eu fiz. Porque tem gente aí fora que diz assim, não, eu sou salvo porque eu cuido dos pobres. Porque tenta se justificar pelas obras. Não, eu sou salvo porque eu nem falo com quem não é crente. Eu assisti uma matéria uma vez, se eu não me engano foi um indiano. Eu esqueci a nacionalidade daquele senhor. Ele fugiu de tudo e de todos, foi morar em um monte. E ele só tomava leite de cabra, porque ele dizia que queria ser puro. Obra de justiça. Não, eu sou salvo, justificado, porque eu pago o preço. Olha meu joelho aqui, irmão, cheio de calo. Cuidado para não dar um problema aí nesse negócio aí. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos... Olha o emprego do verbo lá, passado. Não é que vai te salvar. O que Deus está te salvando agora é o teu entendimento, que chama a alma, psique, a mente. Pelo Evangelho ele está salvando. Mas salvação eterna, o qual nos salvou pela lavagem do batismo nas águas, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, irmão. Pelo Espírito Santo. Olha lá. 6. Que ele derramou só um bocadinho. Ele derramou abundantemente do seu Espírito sobre nós. Isso também nos foi imputado. Eu não busquei o Espírito. Eu não dei minha cabeça para o pastor colocar a mão e eu fazer... Nada disso. Jesus derramou o seu Espírito. 7. Para que sendo o que? Justificado pela sua graça, favor, benevolência, vontade de Deus presente. Para que tendo sido justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Foi isso que Jesus fez por nós. Essa é a terceira imputação na nossa vida. Eu não escolhi. Pecar, o pecado entrou na minha, não na minha, na vida daqueles que viveram antes da cruz.
Eu não escolhi a reconciliação veio por vontade de Jesus. Eu não escolhi a salvação, Jesus me deu. Quarto tópico, a imputação da fé. Olhe lá. Desculpa, a imputação do pecado, da salvação tem outro. Eu me passei aqui, ó. 2 Timóteo 1,9. Aqui é a imputação da salvação ainda, ó. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que foi dada, imputada, atribuída no seu pastor que te batizou nas águas, em Cristo Jesus, e isto antes dos tempos eternos, dos séculos. Antes de tudo isto acontecer, antes de tudo isso for criado, foi te concedido lá, ó, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Uma palavra dessa, meu irmão, uma palavra dessa nos liberta, sara, transforma a nossa mente, porque isso nos foi imputado. Vamos lá, o quarto tópico agora. Deixa eu, para não me perder aqui. A imputação da fé. Irmão, você, olha o que eles dizem. Eu sei que vocês já passaram por isso, porque já me fizeram isso. Eu tava no ringue de boxel. Chegaram para mim e botaram o dedo na minha cara. Ó, irmão, cuidado essa vaidade aí, negócio de bater nos outros. Você tem que ter fé em Jesus Cristo. Você tem que aceitar Jeová, tem que aceitar Jesus. Você tem que decidir crer. Mas peraí. Bom, veja bem. Se alguém me diz que essa flor aqui tem um poder místico, eu não vou crer porque alguém falou. Eu só vou acreditar, primeiro, se eu não conhecer a verdade. Aí vou ser levado por vento de doutrina. Mas se não houver uma convicção em mim, eu não vou acreditar porque alguém falou. Um exemplo, eu não creio em Saci Pererê. Tem gente que acredita. Ah, mas porque existe a mula sem cabeça? Eu não acredito. Eu não acredito. Então se as pessoas acreditam, é porque isso nasce nela. Por um engano, e com certeza por um engano. Por algo que foi implantado, algo que foi pregado. E você acaba ouvindo e tendo como a verdade. Então, concernente a Deus, eu não escolhi acreditar em Deus. Eu não escolhi crer em Jesus. Por quê? Romanos 4:2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar. Mas não diante de Deus. Abraão diante de Deus não tinha do que se gloriar. Não, irmão. Mas Abraão obedeceu. É uma obra. Deus disse, mata Isaac. Ele pegou Isaac e ele ia matar. Para ele não se gloriar na sua obra, Deus providenciou outro ou um animal. Para Abraão não se gloriar. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele recebeu um espinho na carne para que ele não se exaltasse, não se gloriasse pelas revelações do Evangelho. Porque nós não temos do que nos gloriar. Ah, só eu prego esta palavra. Não, nós não temos do que nos gloriar. Porque esta palavra é de Cristo. E Ele manifesta quem Ele quer. Então, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar. Mas não diante de Deus. 3. Pois que diz a Escritura? O que é que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, o crer, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, e isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Não, ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Ele creu, e porque ele creu, isso foi imputado a ele como justiça. Olha lá. 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se eu presto um serviço para alguém, eu vou esperar receber. Eu fiz, eu quero receber. Não, você acertou comigo um salário, eu terminei, e não adianta para cá dizer, ah, mas você é crente, você não pode cobrar não. Irmão, conhecemos nossos direitos. Se alguém está lhe devendo, vai cobrar sim, lhe deve.
Você trabalhou, então vai receber, irmão. Olha o Espírito Santo falando aí, como o sistema diz, olha o Espírito Santo revelando. Mas ele diz que é eles, mas é o Espírito mesmo. Vai cobrar. E recebe em nome de Jesus. Ora, aquele que fez qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, deve ter que pagar. Próximo. 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é o quê? Imputada como justiça. A fé é imputada, atribuída. Próximo, vamos completar o raciocínio. 20, Romanos 4, 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado aonde? Dando glória. E o que é dar glória a Deus? É ficar. Eu já falei isso, vou falar de novo. Glória, 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 glória. Não, irmão. Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Como? Mantendo firme a sua confissão. Não há condenação na minha vida. Eu sou perfeito. Estou reconciliado. Ferramenta preparada contra mim não prospera. Eu sou abençoado com todas as sortes de bênção. Isso é dar glória a Deus, irmão. Então Abraão, ele foi fortalecido ou fortificado na fé, dando glória a Deus. Por quê? Porque foi atribuído a ele a fé. Próximo. Romanos 4, 21. E estando o quê? Duvidoso. Estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Próximo. 22. Assim, isso lhe foi também o quê? Imputado como justiça. Isso foi imputado como justiça. Olha lá, Tito 1:1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos... A fé é dos eleitos de Deus. Nem todo mundo tem fé para ser salvo. Por quê, irmão? Porque não foi imputada a fé, Deus não deu. Quem não tem fé que é salvo, é porque Deus não imputou a fé. Bem verdade, muitos não têm fé que é salvo. Eles até têm fé que serão salvos, porque são filhos de Deus. Mas muitos não têm fé que está salvo. Por quê? Por causa do engano da religião. A barganha que a religião faz. Para você ser, você tem que fazer. Para você ter, você tem que dar. E aí começa a barganhar com Deus. Então muitos filhos de Deus não têm consciência de que são salvos em Deus, porque eles faltam conhecimento da verdade. E Paulo diz, e aí entra a importância desta reunião. Paulo diz que a fé vem e ouvir o quê? O Domingão do Faustão? Então esse momento que você tira para ouvir a palavra de Deus, a fé que foi te otorgada, que foi imputada no teu espírito, ela começa a sair de dentro para fora. Ela começa a se manifestar e você passa a conhecer teu posicionamento em Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. Piedade é temor, dedicação. Responsabilidade é a graça do Pai em Cristo Jesus. Olha lá. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Essa palavra, irmão, é para você ser livres de homens dissolutos e maus que estão aí com Bíblia debaixo do braço, enganando, destruindo as vidas. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Por que, Paulo? Porque a fé não é de todos. A fé dos eleitos de Deus, ao qual Deus otorgou, imputou. Amém? Vamos lá, o quinto tópico. A imputação do Espírito Santo. Ei, irmão, você tem que buscar o Espírito Santo, Eu tenho que buscar o Espírito Santo? Joel, capítulo 2, versículo 28. Ei, irmão, tu está no quinto tópico ainda, falta quanto? Está acabando. Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu
Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Isso foi uma profecia, né? O profeta Joel profetizou isso há quase 730 anos antes lá de Jesus. Ele já profetizou que depois, né? Depois daqueles dias, o Espírito ia ser derramado. Então não foi eu que fui buscar. Havia uma profecia que o Espírito ia ser derramado. Então ia haver o quê? Sinais que acompanhar o derramamento do Espírito. Próximo. Olha que lá não tem o libicanta lamassura, não tem nada disso. Não tem nada disso. Sinais que acontecer. João capítulo 1, versículo 33. E eu não conhecia, João Batista dizendo, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com... A promessa foi feita em Joel e João está reafirmando. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João disse, eu só batizo com água para arrependimento. O meu batismo é transitório, é por enquanto. Mas após mim vem um, que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo da promessa. Foi prometido lá em Joel. Então mesmo João vem dizendo, eu não conhecia, mas aquele que mandou batizar com água, ele me disse, sobre aquele que você vê descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Próximo. Atos capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Isso foi uma imputação. Eu não busquei o Espírito. Eu não clamei pelo Espírito. Deus me deu. Deus nos deu. Deus deu à igreja. Atos capítulo 1, versículo 5. Disse Jesus. Porque na verdade, João batizou com quê? Mas vós, diga eu, e já fomos. Mas vós sereis. Por que sereis e não é? Porque a promessa ainda não tinha se cumprido, sido concretizado. Mas vós sereis batizados. A palavra batizar ou baptizar quer dizer submerger, mergulhar. E mergulhar aqui não é nenhuma piscina de água. Mergulhar aqui é em Deus. É ser entronizado em Deus. É por isso que Paulo diz que nós somos um só Espírito nele. Porque nós fomos batizados nele. O teu batismo nas águas, o meu quando eu fui batizado, para nada serve. Porque o batismo que nos salvou foi o dele. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Porque logo depois, o cumprimento da promessa ia acontecer. E aconteceu em Atos capítulo 2, o Pentecostes, o dia que Deus derramou do Espírito, porque já havia sido profetizado. Isso foi imputado. Isto foi decretado. Amém? Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Todos fomos batizados, irmãos, em um Espírito. Eu fui batizado ali, eu fui batizado na piscina, eu fui batizado no Rio Jordão, não importa. O importante é que você foi batizado em um só Espírito, amém? Tem mais? Vamos lá. 2 Coríntios 1, 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos. Ele deu, eu não busquei, ele deu. Ele deu. Ele nos deu. Eu não fui buscar no monte ali em Itapuã. Jesus te deu, irmão, o Espírito.
Porque o Espírito é o selo da redenção. Próximo. Foi nos otorgado isso. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse é o motivo que tu chama Deus de Pai, por causa do Espírito de Deus que habita em você, por causa do Espírito de Deus que te foi atribuído, foi imposto, otorgado a você. Mas eu não merecia, mas Ele te deu, irmão. Mas eu não merecia salvação, mas Ele te deu, irmão. Então louve e glorifica porque Ele te deu. Tem mais? Encerramos esse tópico em Gálatas. Capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. É porque você é filho que Deus deu. Não, para você ser filho, você tem que buscar o Espírito. Não, é porque eu sou filho, é porque vocês são filhos que Deus deu o Espírito também. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, porque o Espírito é o mesmo, que clama, Abba, Pai. Sexto tópico. A imputação do reino de Deus. Olha lá. Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Irmão, estou aqui vigiando porque quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus. Irmão, é isso? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência. Então não espere o reino de Deus, porque o reino de Deus não é algo que você vai ver. Não, mas o reino de Deus não é o céu, não? Não. O céu é o paraíso, é vida eterna. O reino de Deus é algo espiritual que está dentro dos filhos de Deus que vivem a palavra de Deus. Quando vai vir o teu reino? Ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, visível. O reino dos homens vem com o quê? Com aparência visível. Você está em obediência? Olha o carrão aí que Deus te deu. Olha a casa que Deus está te dando, porque você está vivendo o reino de Deus. Reino de Deus não é isso, irmão. Reino de Deus não tem nada a ver com aparência visível. Não tem nada a ver com aparência exterior. Próximo, vamos lá. Os irmãos estão com fome, mas antes de almoçar, se quiser, tem café ali, ó. Olha lá. 17:21. Nem dirão, ei-lo aqui. O reino de Deus está ali. Ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre. Era Jesus, ele era o reino. Por que entre e não ainda dentro? Porque Jesus ainda não tinha morrido, mas o reino já estava entre. Em outra tradução já diz, dentro de vós. Próximo. Lucas 22:29. E eu vos destino o quê? Como meu Pai me destinou. Deus nos destinou o reino. Eu fui atrás do reino? Não. Eu busquei o reino? Ô, irmão. Aí tem gente que já pensou aí, ó. Irmão, mas Jesus diz assim, ó. Buscar em primeiro lugar o reino de... E a sua? E todas as coisas serão? É com esse versículo fora do texto que eles pegam aí. Buscar lá é porque ainda não tinha chegado. Estava destinado, mas ainda não tinha chegado. Então o que era que os judeus tinham que fazer? Buscar esse reino. Eles tinham que se esforçar para entrar nesse reino, que ainda não tinha sido otorgado, mas já estava destinado. Como foi destinado a Jesus por Deus? Olha lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestades das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Ele transportou. Eu não fui buscar o reino. Nós fomos transportados. Isso é espiritualmente, irmão. Jesus nos transportou do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Ou seja, o reino de Jesus.
Nós não vamos para o reino. Nós já estamos no reino. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, olha lá, Hebreus 28:12. Só por isso que eu creio. Hebreus 28:12. Por isso, tendo recebido. Eu não fui buscar, eu recebi, irmão. Nós recebemos. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, que é o Evangelho, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, temor. Nos foi imputado o reino. Nós recebemos o reino de Deus, porque o reino de Deus é Cristo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então o reino de Deus não é uma coisa. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus são atributos, bênçãos de Deus que habitam em nós, porque nós fomos espiritualmente transportados para este reino que tinha nos sido destinado, imputado, atribuído, otorgado. Amém? Sétimo tópico, tem o que aí? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sétimo tópico, a imputação da bênção. Faça isso para você ser abençoado. Irmã, se você sacrificar no altar, você vai ser abençoado. Aí eles dizem, traga seu carro, traga sua televisão, traga seu dízimo, para Deus te abençoar. É, irmão? Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, não era Abraão ainda, sai-te da tua. E Abraão fez o quê? Ele obedeceu. Então, agora é por obediência, não é por sacrifício. O que nós entendemos que as bênçãos do Senhor recaem sobre as nossas vidas, porque nós já somos abençoados, mas se manifesta pela obediência e não por sacrifício. E disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu, e tu serás o quê? Era para Abraão sacrificar para ser abençoado, ou era para Abraão obedecer e ser abençoado? Obedecer. E é isso que eu te proponho nesta manhã. Obedeça, porque as bênçãos que já te foram atribuídas, ela vai se manifestar. 3. E abençoarei os que te... Ele disse para Abraão, quem te abençoar, eu abençoo. É por isso que muitos chegavam para Abraão e diziam assim, tu quer ouro? Tu quer terreno para enterrar os teus parentes? Abraão, não se preocupe não, que Deus me dá tudo. Mas tu quer? Eu quero te abençoar. Porque quando eu te abençoo, existe uma palavra que eu sou abençoado. É por isso que Jesus disse, abençoai até os teus inimigos. Eu fico com pena de uns crentes aí que estão me amaldiçoando. Não vão com minha cara e se diz pastores. Passa por mim, não falam. E com vocês também. Aí fica nos amaldiçoando, desejando o mal na tua vida. Só que eles não entenderam a lei da imputação. O mal que ele deseja para você, volta tudo para casa deles, irmão. Então eu, mesmo não indo com a cara, porque a nossa carne é falha, tem gente que a gente não engole mesmo. Mas existe um amor genuíno no nosso espírito, que é o amor ágape de Deus, que faz com que eu ame, ou que nós o amemos, mesmo discordando de algumas coisas. Mas eu amo, e se eu puder abençoar, eu abençoo, seja com palavra ou com qualquer outra coisa, porque quando eu faço, eu recebo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão o quê? Abençoadas todas as famílias da terra. Então quem seguiu o exemplo de Abraão, que praticou a fé, não as obras de Abraão, recebe tudo que Abraão também recebeu da parte de Deus. Olha lá.
Número 23, 19. Nesse contexto aqui, um rei chamado Baraque, ele queria amaldiçoar Israel, porque ele queria destruir Israel. Chamou um profeta chamado Balaão e ofereceu dinheiro. Tá assim de profetas aí, ó. Os balaões da vida aí. Eles pregam para quem paga mais. Eles abraçam quem dá mais dízimo. Eles carregam no colo quem os favorece. Tá assim de Balaão aí, ó. Quem paga mais, eles carregam no colo. Então Baraque chamou Balaão e disse que era para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, que ele iria enriquecer. Ele iria dar bens. Olha a resposta de Balaão. Deus não é homem para... Por que Deus não vai mentir? Porque Deus já tinha prometido a Abraão. Aí Balaão, que não é Abraão, Balaão, disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? 20. Eis que recebi mandado ou ordem de o quê? Mesmo Balaão querendo se vender, ele sabia que ele estava em desobediência. Porque a ordem que ele recebeu foi para abençoar e não para amaldiçoar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele, Deus, tem o quê? E eu não posso... Deus já abençoou. Eu não posso revogar. Porque foi imputado uma bênção na tua vida. Olha lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito, disse Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares. Olha aqui o lugar celestial, onde você recebe a orientação de Deus. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, porque foi imputado uma bênção na tua vida. Foi imputado uma bênção na tua vida. E nós encerramos com a última imputação, a imputação da vida. Vamos lá. João, capítulo 6, versículo 47, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem o quê? Pronto. Creu. Quem crê em Jesus? Creu. Tem a vida eterna. Mas eu não tenho que ir em uma igreja? Mas eu não tenho que ser daquela religião? Não, você só tem que crer. Creu, tem a vida eterna. Porque foi imputado o quê? Crer, tem a vida eterna. Próximo. João 10:10. O diabo... porque o sistema religioso já lê assim, ó. Oi, o diabo! Não é o diabo não, é o ladrão. E ladrão aqui é mercenário. É mercenário, quem trabalha por dinheiro. Tem nada a ver com o diabo aqui. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar. Foi atribuído, foi imputado ao ladrão. O ladrão que usa a Bíblia, ele só prega por dinheiro. Porque ele não veio para outra coisa. Ele só veio, senão, para roubar, matar e a destruir as vidas. Eu vim, disse Jesus, para que tenha o quê? E a tenham com abundância. Foi para isso que Jesus veio. Para que tenhamos vida e vida com abundância. Próximo. Atos capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e o que mais? Então tudo que você precisa está em Jesus Cristo. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Ele é a vida. Ele nos imputou a vida, porque nós passamos da morte para a vida. Próximo. Romanos 2:8. 8:2. Porque a lei do Espírito de quê? De vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Existe uma lei imputada em mim e nós. A lei de vida em Cristo Jesus. E nós encerramos em Gálatas. Até o 18 ainda? Tem. Romanos 5:18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para o quê? Para justificação de vida. A condenação veio por Adão, a justificação para a vida veio por Jesus Cristo. Encerramos agora sim, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará. Está imputado. A lei da sementeira. Semeia na carne, vai colher na carne. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, vida eterna. Semeia no Espírito, porque foi imputada a vida eterna para você. Amém? Amém? Graça e paz, amados. E até a próxima. Para a honra e glória